Eles sempre vão achar alguma desculpa para nos culpar e poder fazer as modificações que eles quiserem no mundo. Pequena Grande Vida. Downsizing, filme de 2017. A causa de todas as catástrofes que vemos é a superpopulação. Revelaremos a solução para o maior problema da humanidade. É aí quando os cientistas vão propor às pessoas que elas aceitem serem diminuídas, ficarem bem pequenas. Doze centímetros. São os personagens principais. Boa noite, são 23 horas e 41 minutos na Alemanha, hoje é dia 10 de novembro de 2018. Vamos começar o vídeo? Vamos falar desse filme Downsizing, que em português se chama Pequena Grande Vida. Num dos meus vídeos, nos últimos que eu fiz, acho que estava falando sobre problema do YouTube, das plataformas sociais, era esse vídeo. Eu comentei sobre esse filme e pedi a vocês para que prestem atenção nas metáforas, mensagens, sinais e todas as coisas desse filme. Também eu disse a vocês que eu não vou revelar o que eu vi, não vou revelar muito, porque eu sei que muitas pessoas ainda estão presas nessa manipulação que o sistema jogou a todos há muitos anos atrás, porque ele precisava manter o consumo dele em dia. Então, se você contar para o seu amiguinho o que você viu no cinema, o seu amiguinho não iria para o cinema, certo? Ou se você contar o livro todinho, ninguém iria querer ler o livro. Então, criou-se essa mentira. Ai, não me conta do filme porque não vai ter mais graça. Ai, não me revela nada do livro porque vai perder a graça. Desde quando perde-se a graça quando alguém conta alguma coisa para o outro? Cada pessoa pensa diferente, interpreta diferente, tem percepções diferentes. Ao ver o filme, mesmo que eu tenha te contado tudinho, você vai sentir diferente. Você vai lembrar que eu contei aquela passagem, mas vai ver diferente, vai sentir diferente, vai ter todo sentimento é diferente do que eu senti. Talvez alguma coisa parecida, mas nunca igual. E o livro, se você ler também, você vai interpretar diferente. Até a gente mesmo. Quando a gente lê um livro,
depois lê de novo, a gente tem mais interpretações, a gente consegue captar mais coisa. Se a gente assistir um filme 2 vezes, 3 vezes, também a gente vai entendê-lo mais ou vai desprezá-lo mais ainda, vai descobrir coisas que, como é que eu pude dar valor a esse filme, não é verdade? Então, tudo isso aí foi manipulação e os críticos de cinema ajudam a manter isso, todas as pessoas ajudam a manter porque elas vivem disso, né? Tá tudo ligado, ali conectada ao cinema, à arte, dessas coisas todas. Então, gente, isso tudo aí é besteira. Mas, como todo mundo ainda está preso nesse padrão, nessa mentira, nessa enrolação, eu não vou revelar muita coisa, mas vou dar umas dicas para vocês. Vamos lá? Em uma das cenas aparece isso aqui, ó. Transitions. Transições. Também tem o simbolismo todo deles. Presta atenção, transitions é as transições que eles querem no mundo. E logo o cara começa a olhar para cima e ele vê isso aqui e depois ele vê mais uma coisa. Veja se vocês conseguem interpretar o que significa tudo isso. Eu já dei uma dica, transições, as coisas que eles querem, as mudanças, as transformações, as inversões. E logo depois que ele olhou para a palavra transições, apareceu esse aqui. Vocês estão entendendo? Apareceu isso aqui, parece também o sol, os raios do sol aqui, e você pode interpretar muito mais coisas aí. Então, ele aceitou ser reduzido ao tamanho de 12 centímetros por causa da história de que teria que ajudar o planeta, tal, que o planeta está superlotado, aquela coisa toda. E esse homem estava agradecendo a ele por ajudar o planeta. Vocês estão entendendo? Por ajudar o planeta. Há anos o Departamento de Segurança Interna, mas prestem atenção, ele foi levado para um outro mundo, o mundo dos pequenos. E lá nesse outro mundo, o sistema é a mesma coisa. E dentro dele, se é o mesmo sistema, você pode mudar o que for. Se você está dentro do mesmo sistema, você vai ter as mesmas coisas. E aqui a repórter começa a dizer: há anos o Departamento de Segurança Interna. Vejam bem, o que vai acontecer. Ela começa a falar de que os pequenos estavam se tornando terroristas. As pessoas pequenas poderiam ficar dentro de uma caixa e sair por aí e serem usados como terroristas e poderiam penetrar nas fronteiras dos Estados Unidos. É claro que John e eu estávamos sentados sobre a mesa. Aqui ela está conversando. Veja os diálogos. É claro que Jonah e eu estávamos sentados sobre a mesa. Ela começa a contar que ela foi para um restaurante e ela estava sentada sobre a mesa, porque as pessoas pequenas tinham que sentar numa mesa, na mesa que as pessoas grandes estavam comendo quando eu iria visitar e conversar com eles.
Aquelas cadeiras especiais, isso quer dizer aquelas cadeiras pequenas que eles colocam em cima da mesa nos restaurantes para as pessoas pequenas sentarem. E as pessoas grandes não paravam de nos olhar. E o restaurante se gaba de receber bem os pequenos. Deveriam cobrar extra dos grandes, diz ele. Sabe o que você faz por aí? Eu gostaria que vocês prestassem atenção as mensagens. Eu vou passar algumas aqui para vocês. Algumas eu vou dar dica para vocês. Transições, transformações, transições que eles estão querendo fazer no mundo, inversões. Depois disso, acima disso está essa mensagem. Parece os raios do sol? Tem um V, pode ser uma pirâmide de cabeça para baixo, aqui mais uma. Veja os raios aqui. E ele agradece ao homem que aceitou ficar mínimo com 12 centímetros para ajudar o planeta. Obrigada por ajudar o planeta. Vocês acreditam nisso? E logo depois, ele está sentado na casa dele. Agora ele é milionário, né? Porque tinha um pouco de dinheiro lá fora, e se você quiser ficar pequeno, o seu dinheiro que é grande lá fora, tornando por um país, o mundo dos pequenos, é muito mais dinheiro. Então, ele vive como um milionário, uma grande mansão, mas a esposa não veio com ele e ele ficou lá sozinho ouvindo as notícias. E as notícias começam a falar: há anos o Departamento de Segurança Interna e o Serviço de Imigração vêm alertando sobre, falando de imigrantes ilegais a terroristas em potencial, que poderiam penetrar nas fronteiras dos Estados Unidos. Vocês entenderam aquela mensagem, né? Você vai para esse mundo perfeito, onde eles falam que é tudo melhor, e olha essa notícia, falando desse conflito. Vamos ver outro. Aqui ela está conversando com ele conheceu essa moça e tal, e ela fala, é claro que Jonah e eu estávamos sentados sobre a mesa, naquelas cadeiras especiais, e as pessoas grandes não paravam de nos olhar. E o restaurante se gaba de receber bem os pequenos. E ele disse, deveriam cobrar extra dos grandes. São eles que estragam o mundo. Os grandes nos veem como aberrações. Ouvi falar tanto falar do gás que está sendo liberado da Antártica. Do gelo, ele está perguntando para ela, do gelo, o metano. Aí ele disse, não tenho acompanhado muitas notícias ultimamente, aliás, foi ela que perguntou para ele. Aí ele disse que não estava acompanhando a notícia muito, né? Os cientistas dizem que quanto mais o gelo derrete, mais metano sai e faz mais gelo derreter. Estão entendendo? Parece que já passamos muito do limite. Quando eles estão se despedindo, aí você começa a ver que nesse lugar, aqui são espanhóis, há muita mistura de gente, como eles querem pelo mundo todo. Multiculti, que eu já expliquei para vocês aqui na Alemanha, chama-se multiculti, é multiculturalismo. Eles querem destruir todas as nações e tornar tudo uma só. Pode ver o tipo de pessoas. Lembro mais as festas de esquerdista, onde está tudo misturado mesmo. Olha, indiano, idoso com jovem, todo tipo de gente misturado. E bastante tranes em todo o filme são tranes. Então, aqui esse homem idoso, essa trane idosa diz que a maravilha de se tornar pequeno é porque você fica imediatamente rico, ao menos que seja muito pobre, e nesse caso você só fica pequeno. Vocês estão entendendo as mensagens do filme? Ele vai para uma festa e presta atenção, no novo mundo tem todas as porcarias do mesmo mundo que ele estava antes do sistema. Tem, vocês viram, conflito, agora depois começa a ter discussão entre os pequenos e os grandes, né?
Eles começam a se olhar já com inimizade, porque é típico do sistema. Não tem. Gente, se vocês forem para qualquer lugar e que for do mesmo jeito desse sistema que a gente vive, a gente vai ter as mesmas coisas. Não adianta, vão prometer o fundo do mundo pra gente com as maravilhas do coral que tiver lá, mais bonito. Você vai, se o sistema for o mesmo que a gente vive, as mesmas porcarias vão se repetir para sempre. E aqui na festa que ele vai, o que que lá encontra? Drogas. Eles sempre mostram isso nos filmes, certo? Drogas, violência, conflito, inimizade, inveja, fofoca, traições, pobreza, miséria. Então, aqui ele está conversando com o amigo dele. Para ajudar o meio ambiente, faça-me o favor. Então, ele estava perguntando para ele por que, que as pessoas ficam pequenas. Então, ele respondeu para ajudar o meio ambiente. E esse ator aqui, ele é austríaco, mas ele vive lá por lá de Hollywood também. E ele está fazendo aqui o papel de iugoslavo. Aqui nesse filme ele é um iugoslavo. E ele fala: as pessoas ficam pequenas para terem as coisas, que até agora era apenas para os ricos, porque do outro lado, muitas pessoas que, como eu falei, elas não eram nem tão ricas, mas o dinheiro dela lá no mundo dos pequenos vale muito, muito. Então, se você ganhar 150 mil, se você tem 150 mil, você vendeu suas casas toda e fala, eu tenho 150 mil. Então, esses 150 mil, vou dar um exemplo só, pode valer 20 milhões, 12 milhões, no mundo dos pequenos. Então ele está falando, as pessoas querem ficar pequena apenas porque elas vão ter coisas que quando elas estavam do outro lado, somente os ricos do outro lado, nesse mundo que a gente está aqui, dos grandes, vamos chamar assim dos grandes, eu acho que eu sou desse mundo dos pequenos. Então, o que, aliás, é a coisa genial do conceito, ele não vê nenhum problema nisso. As coisas que ninguém mais pensa em trazer, sabe por que, que ele não está vendo nenhum problema nisso, né? Porque ele já está vendo uma vantagem, um jeito de ganhar vantagem, tirar vantagem e fazer negócio com o quê? Contrabandos. Cuba, ok, ele já está falando que ele vai trazer o cigarro cubano, né, o charuto, o melhor charuto do mundo. Então ele perguntou: quanto você paga por isso enquanto grande? Aí esse aqui vai responder: quando ele era grande, quando ele estava no outro lado, ele pagava os 45, 50 dólares. Então ele, depois a conversa era maior, eu cortei. Então ele falou assim: tudo bem, talvez não sejam feitos em Cuba, talvez esses não sejam charutos originais, talvez sejam enrolados por crianças albanesas, tá vendo? Aqui ele já está falando que tem trabalho escravo de criança em Bujanovac, mas quem se importa, tá vendo? Quem se importa no mundo? As pessoas estão aí parando o mundo, parando tudo para reclamar dessas coisas? Não, elas ficam sabendo a notícia, reclama, mas não, quem se junta para fazer nada? Então ele começa a falar que há perfumes, colônias, conhaque, tudo. E ele pergunta: isso tudo é legal? Claro que não, né? Aqui já tem outra coisa que eu quero mostrar a vocês. Olha só, mais um simbolismo deles aqui. Esse é fácil de se notar e eles podem dar desculpa que eles colocaram isso aqui, porque ele está no mundo pequenininho e ele trouxe de lembrança esse grande dinheiro, uma nota de $1. Mas a gente sabe que isso aí é só para colocar os símbolos deles. Odeio dizer isso, mas se você não fizer nada, eu acho que eu não tirei muitas coisas. Aqui outra coisa que eu quero mostrar a vocês que há o lado pobre de lá. Olha só, as pessoas passando apertos dentro do ônibus, estão desconfortáveis, não têm segurança. E preste atenção, ele está ainda acompanhando uma pessoa pobre para o lado onde mora os pobres, a maioria espanhóis, falando a língua espanhola, entrando pelo buraco, porque essa parte de cá não é para eles. Estão entendendo a coisa? Continua a mesma coisa. O sistema está deixando bem claro. Todos os filmes dele ele deixa bem claro. Eu não vou mudar absolutamente nada. Tudo vai continuar desse jeito como eu quero. Sabe por quê? Porque a gente aceita. E aqui está o lado que vive as pessoas pobres. Não lembra alguma coisa? Ó, tá vendo? Esse mundo aqui é o mundo dos pequenininhos.
É como se fosse, o mundo dos pequenininhos é como se fosse essa redoma que o pessoal da Terra plana fala que nós estamos vivendo, sabe? Aquela tem a redoma e nós estamos ali dentro, preso. Então, o mundo dos pequenos é dessa maneira. Será que eles encolheram a gente e estamos dentro dessa redoma? Ah, não, não estamos não, não é nada disso. Vou deixar vocês aí pensando sobre essas mensagens. Vocês podem ver que não adiantou nada eles irem para esse lugar, onde as pessoas podem se tornar milionárias lá, ter tudo que não tinham do outro lado, mas olha, são os mesmos problemas, os mesmos conflitos, as mesmas invejas, arrogância. É, com o tempo, esse mundo aqui pequeno vai se tornar igual ao do grande, e vai ter muitas mortes, vai ter muita maldade. E um dia, se todo mundo se encolher, ficar todos pequenos, depois eles vão ter que desaparecer, vão ter que ficar invisível, porque não vão se suportar, vão se atacar mais e mais, certo? Bom, eu fico por aqui. Eu espero que vocês consigam entender as mensagens desse filme. Gostaria que vocês assistissem para entender que não vale a pena nada desse sistema, nada, nada mesmo desse sistema vale a pena. Sempre é uma cilada, sempre há alguma coisa para pegar a tua mente, depois, consequentemente, pegará teu corpo, porque se pegar a tua mente, ele vai fazer você desejar, vai fazer você sentir, vai fazer você desejar ser, ter, vivenciar, copiar alguma coisa dele, imitar, repetir, pronto, você está tomado e você vai acabar agindo, que aí é a parte do físico, ele pegou tua mente primeiro, depois do físico, vai acabar agindo, vai acabar fazendo o que o sistema quiser, o que as crenças que ele vai te enfiar, as coisas que ele vai te dar, vai influenciar você completamente, de cima, baixo, de baixo para cima, do ladinho, todo jeito, você está tomado. Sempre que você tiver atenção para dizer esse sistema é isso e não é o que eu quero, você está quebrando um pouco da sua relação com ele. E aí já está abrindo as portas para você sair um pouquinho mais para fora dele. E aí você começa a se desligar das crenças e a conhecer você. Por quê? Tem pessoas que precisam fazer isso. Nem todo mundo nessa vida veio para cá e já com um sentimento bom. Tem pessoas que elas experimentaram outras coisas, elas optaram em outras coisas também, elas foram induzidas e acabaram que elas chegaram agora, algumas estão com 40 anos, outras menos, outras mais, mas elas não se lapidaram, elas não melhoraram como seres humanos, elas passaram até por experiências ruins, que normalmente experiências ruins, dolorosas, fazem as pessoas se tornarem mais dóceis, não, elas se tornaram mais amargas e tal. Então, essas pessoas, elas têm que conhecer elas de novo, conhecer muito bem, ser honesta com elas mesmas, não mentir para elas, porque elas podem mentir para os outros, mas para elas, se ela mentir, é uma grande besteira, porque ela está mentindo para ela mesma, é a coisa mais boba desse mundo, você não consegue nada com isso. Seja honesto consigo mesmo, reconheça os padrões que você está preso, reconheça os maus hábitos, as más atitudes, os pensamentos que te tomam mais a mente, que te controla, e trabalhe tudo isso, vai trabalhando os principais, as coisas mais feias que você descobrir de você, detectar em você, os padrões mais desgastantes que te fazem mal, que te ocasionam um problema de relacionamento com as pessoas, com o mundo, com os animais, com todas as coisas, e vai se purificando, vai se libertando de toda essa nhaca do sistema, vai trazendo você de volta. Quando você se conhecer, você se limpar, se aprimorar, se purificar, também vai ter que cuidar da alimentação e tudo, porque a alimentação interfere nos pensamentos, nos sentimentos. Uma alimentação melhor te purifica, a memória vai começar a voltar, você se suaviza, você se adocica, é essa palavra? Que você se torna mais dócil, mais meigo, mais terno, tudo em você vai começar a ficar mais bonito, mais lindo, mais cheiroso, muita coisa boa. Seus olhos vão brilhar, vai ter uma amiguice, vai ter uma bondade, as pessoas vão gostar de estar perto de você, vão se sentir bem, é adorável isso. Busquem isso, não desistam de vocês, não desistam desse esse ser real que está em cada um de nós.
Eu vou parar por aqui hoje. Eu agradeço a todos a atenção. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.